Estou recebendo hoje Cauê Martinelli. A gente está falando sobre fake news, notícias falsas. É um fenômeno, o Cauê. Você estava me dizendo que as pessoas sempre compartilharam notícias falsas, mas eu tenho a impressão de que hoje o impacto é bem maior. O impacto é bem maior por causa da internet. O Roberto falou ali, você quer aprender um pouco mais sobre questões financeiras? Por exemplo, comecei a pesquisar muito na internet. Então a internet ela meio que potencializou isso, né, Hélio? Então a gente consegue ver mais as notícias falsas na internet. Só que da mesma maneira que você recebe notícias falsas na internet, você também tem a possibilidade de pesquisar verdades e averiguar. É como eu sempre digo, você pode abrir uma aba lá no seu navegador e pesquisar se aquilo de fato é verdade. É uma coisa simples. Mas aí existe todo um porquê porque as pessoas simplesmente compartilham aquilo. Quais são os porquês? É uma, É comodidade? O que é? é mais ou menos isso. Por exemplo, eu tenho uma ideologia, isso está muito em função da questão política hoje em dia, dessa questão da polarização, né? A questão de você ter uma ideologia política, eu tenho a outra. Eu não vou compartilhar aquilo que vai contra o que eu acredito. Eu simplesmente, não é que eu não acredito ou, por exemplo, eu pego aquilo e falo, isso aqui é mentira. Não, é simplesmente assim, eu não ligo para a verdade. Aquilo chega até mim, ela tem uma informação que eu concordo, eu vou compartilhar. Eu não vou averiguar, porque não faz sentido averiguar. Porque aquilo vai, se eu averiguar e for contra o que eu acredito, para que eu vou compartilhar? Agora, mas será que as pessoas, porque isso é muito comum, hoje todo mundo que tem um celular, tem um smartphone, tem Compartilha na um hora. WhatsApp, recebe o tempo inteiro esse tipo de encaminhamento, de mensagens que nitidamente são falsas, mas muita gente de verdade acredita. E isso gera, inclusive, problemas, como a gente já teve no Brasil recentemente, de boatos espalhados pelas redes sociais que culminaram em morte. É coisa séria, esse tipo de coisa. E mesmo assim, Cauê, mesmo vendo notícias reais sobre as consequências das notícias falsas, as pessoas continuam fazendo. É um problema até, talvez, um social e psicológico. Vai ignorando o fato. Eu vou muito mais além disso, lógico, causou uma morte, mas, por exemplo, se a gente parar para pensar que notícias falsas não necessariamente foram os principais fatores que levaram o Donald Trump a ser presidente dos Estados Unidos, mas você consegue influenciar a ponto de você ter um presidente que é o presidente da principal potência mundial, você consegue entender que as notícias falsas elas têm consequências quase que econômicas, políticas, sociais também, levando até à morte de pessoas. É uma coisa que sempre aconteceu, mas que, igual a gente está conversando, a internet possibilita que isso aconteça muito mais. E o interessante é que você toca muito sobre o ponto das eleições norte-americanas, é uma demonstração de que não interessa o povo, a sociedade, condição financeira também, porque a notícia falsa, fake news, é bastante democrático. É inerente, né? Democracia, o que a gente está falando aqui, a internet possibilita isso. Quantas pessoas hoje podem produzir conteúdo na internet? A notícia falsa, ela muitas vezes surge de um site pequeno, aí um compartilha, outro compartilha, e essa facilidade faz com que ela chegue a tantas pessoas. Então é assustador como essa democratização ela é boa por um lado, porque você possibilita que várias pessoas tragam conteúdos relevantes, mas ao mesmo tempo você traz notícias falsas, e aí a democratização ela se estende do virtual para o real, e as pessoas compartilham agora no boca a boca aquilo que estava na internet, o alcance é muito grande daquilo. Certo.